Já ouviu essa história? É clássica. Dizem que a NASA gastou milhões desenvolvendo uma caneta que escrevesse no espaço. Os soviéticos, sempre práticos, usaram um lápis. Engraçado, né? Mas não é verdade. A história da caneta espacial é muito mais interessante. É uma saga de inovação, perseverança e uma pitada da rivalidade da Guerra Fria. Tudo começou com uma pergunta simples: como escrever na gravidade zero do espaço? A resposta, como descobriram, não era tão simples quanto pegar um lápis. Canetas esferográficas comuns dependem da gravidade. A tinta flui para a ponta da caneta, permitindo que você escreva. No espaço, a gravidade não existe. A tinta não tem motivo para se mover. Ela fica lá, paradinha, se recusando a sair da carga. Os primeiros astronautas logo descobriram esse problema. Eles precisavam de uma maneira confiável de fazer anotações, registrar dados e assinar documentos importantes. Uma caneta que desafiasse a gravidade era essencial. A busca por uma solução estava a todo vapor. Embora a história dos soviéticos e seus lápis seja um mito, é verdade que os lápis foram considerados. Mas eles tinham seus próprios problemas. O grafite é inflamável, uma séria preocupação em um ambiente rico em oxigênio como uma nave espacial. Partículas minúsculas de grafite, se inaladas ou ingeridas, poderiam ser um risco para a saúde dos astronautas. O instrumento de escrita ideal para o espaço precisava ser seguro, confiável e, claro, capaz de escrever em gravidade zero. E então entra em cena Percy Fisher, um empreendedor e inventor apaixonado por canetas. Ele acreditava que conseguiria criar uma caneta que funcionasse perfeitamente nas condições extremas do espaço. Fisher já era conhecido pela invenção da carga para caneta esferográfica. Agora, ele mirava em um desafio ainda maior. Ele investiu seu tempo, energia e economias na busca pela caneta espacial perfeita. Mal sabia ele que sua invenção entraria para a história. Seção 5. O nascimento da caneta espacial. Depois de incontáveis protótipos e testes rigorosos, Fisher finalmente desvendou o mistério. Em 1965, nasceu a Fisher Space Pen. Essa caneta revolucionária não dependia da gravidade. Em vez disso, usava cartuchos de tinta pressurizados. A tinta era hermeticamente selada dentro do cartucho, impulsionada por gás nitrogênio a uma pressão de 35 libras por polegada quadrada. Essa pressão forçava a tinta para a ponta, permitindo uma escrita suave e consistente, independentemente da gravidade. A caneta espacial estava pronta para sua estreia fora deste mundo. Seção 6. Dentro da caneta espacial, uma sinfonia da ciência. A Space Pen não foi apenas um triunfo da engenharia, foi uma prova do poder da ciência dos materiais. A própria tinta foi especialmente formulada. Ela suportava temperaturas extremas, desde o frio congelante do espaço até o calor escaldante da reentrada na atmosfera. A ponta, feita de carboneto de tungstênio, era incrivelmente durável, garantindo uma longa vida útil, mesmo com uso constante. A caneta podia escrever de cabeça para baixo, debaixo d'água e até em superfícies gordurosas. A Fisher Space Pen era realmente uma caneta para todas as ocasiões, terrestres e extraterrestres. Seção 7. Uma caneta para toda a humanidade e cosmonautas. A NASA testou rigorosamente a Space Pen, submetendo-a a temperaturas, pressões e até vibrações extremas. A caneta passou com louvor. Em 1967, a NASA adotou a Fisher Space Pen para as missões Apollo. Curiosamente, o programa espacial soviético também reconheceu a engenhosidade da caneta. Eles também compraram Space Pens para seus cosmonautas. A caneta espacial transcendeu as divisões políticas da Guerra Fria, tornando-se um símbolo da engenhosidade e colaboração humana.
era uma caneta que unia nações, pelo menos na busca por instrumentos de escrita confiáveis. Seção 8. Celebrando a engenhosidade humana. A história da Space Pen nos lembra que mesmo desafios aparentemente insuperáveis podem ser vencidos com criatividade e perseverança. A invenção de Paul C. Fisher não era apenas sobre criar uma caneta que pudesse escrever no espaço. Era sobre expandir os limites do possível. É uma prova do poder da curiosidade humana e de nossa busca incessante por soluções para problemas cotidianos, por mais fora deste mundo que possam parecer. A Space Pen é um pequeno objeto com uma grande história, uma história que continua a inspirar até hoje. Seção 9. O que você inventará? A caneta espacial é apenas um exemplo das coisas incríveis que os humanos podem alcançar quando se dedicam a isso. Que problemas você resolverá? Que inovações você trará ao mundo? As possibilidades são tão ilimitadas quanto o próprio espaço.